Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a Larissa pra gente falar com vocês sobre um método diferente de alimentação que é o BLW. Eu vi ela falando num curso de gestantes que eu fiz e eu chamei ela pra explicar pra vocês. Então, como é que é esse método, Larissa? Então, Renata, o BLW, a sigla certinha dele significa Baby Led Weaning, um método criado por uma britânica, agente de saúde, o nome dela é Jill Rapley, e ela escreveu um livro, acho que até você pode colocar depois, se alguém tiver interesse para adquirir o livro, para ler certinho. E é um método que significa, o Baby Led Weaning significa, traduzindo para o português, desmame guiado pelo bebê. Né? Então, o objetivo desse método é fazer com que a criança tenha autonomia para se alimentar sozinha. Então, a gente oferece os alimentos sólidos, picados em formas e tamanhos que o bebê consiga se alimentar sozinho, que ele consiga pegar o alimento, levar até a boca e se alimentar sozinho. Então, o objetivo desse método é não usar talheres, não usar papinhas, mingaus, nada muito amassadinho, né? Existem algumas regras para o BLW para a gente introduzir para a criança, mas é um método que tem sido muito aprovado pelos pais, principalmente, mas o que eu sempre oriento é buscar sempre um profissional, um nutricionista, um pediatra, né, um especialista, de forma que consiga orientar melhor para ver se aquela criança a gente consegue introduzir esse método. No caso, a gente está explicando como é o método, mostrando para vocês, mas depois cada mãe tem que ir no nutricionista, né, em alguém especializado, para ver se a criança dela também pode estar fazendo esse método, que é um método assistido, né, tem que ter... Isso mesmo. Então o objetivo também do método é fazer com que a criança se alimente junto com a família, até porque a gente estava conversando antes, né, você mesmo falou que ninguém gosta de comer sozinho, então por que a gente vai deixar a criança comendo sozinha, né? Então o objetivo é fazer com que a gente incentive a mastigação da criança também, porque isso vai desenvolver, né, toda a parte motora da criança, e fazer então com que a criança se alimente junto com a família, não se alimente sozinha. Com alimentos salgados também dá pra fazer isso? Dá pra fazer sim, Renata. Eu sempre oriento assim, os pais que no começo da introdução alimentar a gente sabe que o objetivo é introduzir papinhas doces, né, ou alimentos doces, dependendo do método que a gente for utilizar. As frutas, elas são mais doces, então elas se aproximam mais do sabor do leite materno, porque o leite materno ele é mais adocicado. Então, a ideia é você não continuar amamentando a criança e partir para o alimento salgado. Então, a gente começa com as frutas, né? Mas com os alimentos salgados a gente consegue fazer o BLW também. Né? Então os legumes a gente pode cozinhar, deixar picados em palitinhos ou em formatos maiores, né? O objetivo é que a criança consiga segurar o alimento e levar na boca, né? Então, claro que não pode ser um alimento muito grande, porque o objetivo não é esse, mas deixar picadinho assim e a criança levar na boca. A gente tem o objetivo de colocar o BLW para as crianças, porque eu tenho muitos pacientes, por exemplo, crianças mais velhas, né, adultos, que hoje não conseguem comer fruta, verdura, legume sozinhos, porque antigamente a gente só introduzia a papinha, a gente fazia tudo amassado ou batia tudo no liquidificador. Então o objetivo do BLW também é você fazer com que a criança reconheça o alimento na sua forma original, com sabor, textura, a cor, né? Então se eu der uma papinha para a criança de banana, maçã e mamão e misturar tudo, a criança não vai saber o que é a banana, o que é a maçã e o que é o mamão. Se a gente der separadinho, ele vai reconhecer o sabor, vai reconhecer a textura desse alimento, para que mais tarde ele não tenha essa dificuldade. Porque os pacientes que eu atendo hoje, eles têm muita dificuldade em se alimentar, eles falam para mim assim, eu só consigo comer se for misturado na comida. Ou eu só consigo comer se for na sopa, se for amassado. Por quê? Porque antigamente isso não foi desenvolvido quando era criança. Aquela coisa que você estava falando, que eles já mexem a língua e já conseguem levar o alimento para fora caso se engasgue, né? Sim, as pessoas têm muita dúvida se a criança vai se engasgar, né? Ela vai comer sozinha, então ela vai se engasgar. Não, então a criança depois dos 6 meses ela já tem um reflexo de protusão da língua. Então muitas mães têm uma preocupação falando que eu dei uma comidinha para ele não gostou e cuspiu fora. Mas na verdade ele não cuspiu, é um reflexo da criança de colocar a língua para fora. Então ele vai jogar o alimento para fora também. Então a criança não vai se engasgar,
né? No caso de alguns alimentos, por exemplo, que a gente vai dar pra Maitê ali depois, a uva, né? O objetivo não é dar a uva inteira, a gente não vai deixar ali a uva sem cortar e a criança colocar na boca. Isso pode acontecer dela se engasgar mesmo, porque daí o alimento é muito grande. Então a gente vai só cortar a uva, né, no meio e dar pra ela comer, tá? Então a criança não vai se afogar. Só que claro que isso é uma avaliação que o médico vai fazer, que o nutricionista vai fazer, pra ver se a criança não tem. Se a criança, por exemplo, tiver um atraso motor, né, ou nasceu prematuro, então a gente já tem que ter um cuidado maior e às vezes não é tão indicado o método BLW. Então tá. Vamos mostrar como a gente vai fazer com a Maitê para vocês tentarem aí com acompanhamento em casa. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que a Larissa também me ajuda a responder. Então a Larissa atende em Videira e em Caçador, quer dizer o número e também o endereço lá. Eu atendo em Caçador na Clínica Fisiovida, Rua Tubarão 294. Vou deixar os dados ali também para quem quiser entrar em contato. E atendo em Videira, na Rua Coronel Fagundes, número 100, sala 18. Se vocês quiserem encontrar a Lari também pelo Facebook, Larissa Bissoni. Larissa Bissoni, só colocar lá, me procurar que vocês vão achar. Então tá. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!